Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todos os nossos ouvintes, né, no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui no dia 16 de novembro de 2024. Eu estou aqui numa bela cidade do estado de Goiás, chamado Caldas Novas. E aqui resolvi levar até você uma mensagem de reflexão, como eu tenho feito ao longo de todo o tempo da mensagem que eu tenho escrito. Quero dizer para vocês que eu não sou dono da verdade. As minhas verdades que chegam até vocês são verdades relativas. Tá? Mas eu quero chamar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, no Brasil e no mundo, onde você estiver, que seja dado a você um dispositivo para você ser uma pessoa encorajada a discutir aquilo que você leu, aquilo que você está lendo e aquilo que mostraram no passado para que você lesse, né? Dentre eles, histórias antigas da geração do ser humano até os dias de hoje. O que fizeram conosco, o que fizeram com as pessoas, foram mentir. Mentiram sobre a questão do ser humano aqui na face da Terra. Tá? E deu-se a confecção de uma Bíblia que tem um valor extraordinário, um valor histórico, né? Essa Bíblia mudou a vida de muitas pessoas que precisavam realmente desse papel iluminador, para que ele enxergasse os personagens ali e por ele tivesse como referência, como foi o caso de Jesus, né? Então, no Velho Testamento, nós não temos assim um modelo clássico, um modelo atuante, onde possa você ter um modelo ali de alguém para você colocar na sua vida. Tem algumas coisas que parecem importantes, né? Sobre a questão do salmo, a questão dos provérbios, essa questão toda de um sujeito, de um rei, né? Chamado Davi, que fora colocado ali como rei para governar o estado de Israel. Mas foi levado ali com um personagem lhe dando todas as ferramentas, toda a proteção, que era a pessoa de Javé. Então, meus queridos, nós temos que entender o pano de fundo, a fonte histórica, de onde veio todas essas mensagens para mim e para você hoje, tomar isso como o norte de nossa vida, né? Como tomar isso como uma linha espiritual para que você possa crescer. Quando olhamos para o Novo Testamento, encontramos na personalidade de Jesus referência maravilhosa. Ele está trabalhando com amor, um amor especial. Ele ama, ele quer amar, ele ama, está amando as pessoas e diz que nós devemos amar as pessoas, até mesmo os nossos inimigos. E quero chamar a atenção aqui para os cristãos. Quando me refiro a cristão, estou me referindo a todo tipo de cristão. O espírita é cristão, de qualquer credo religioso é cristão, o católico, o protestante, o espírita, as pessoas da África que tem o seu candomblé, né? Tudo isso são grupos de pessoas que se reúnem com um propósito, com uma visão cristocêntrica, né? Dá para se entender. Mas quando nós nos colocamos como ser religioso, no sentido de fechar, de comandar e fechar aquele ciclo com a minha doutrina, só vale a minha doutrina, a gente começa a perceber que há um erro, há um vício nesse sentido, no sentido de que você está evocando aquele princípio como se fosse a única, absoluta. E as verdades que chegam até nós não são absolutas, elas são relativas. Mais importante para você, porque se você tem uma expectativa naquela verdade relativa, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, excelente. Mas eu quero chamar a atenção para você a respeito de, antes de você conhecer a Bíblia, quando você observa a Bíblia, ela toda confeccionada, você vê um Deus Javé trabalhando em favor dos filhos de Israel, né? E automaticamente você vê a divisão ali. O povo judeu, o escolhido e os outros povos. Não era escolhido, não? Quem eram os egípcios que estavam ali? Quem eram os egípcios que estavam morando ali, que foram rejeitados? Que muitos morreram ali naquela passagem.
que fala que os egípcios perseguiram os judeus. Por que matar tanta pessoa para descrever uma libertação, para mostrar, construir uma história? E além disso, antes da Bíblia, os outros povos, quem eram esses outros povos e quem era o seu Pai divino? Isso aqui é importante, você fazer pergunta a si mesmo. Pergunte à Bíblia, pergunte aos livros, né, para você entender o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo no universo de informações. Para que você não me coloque aí na condição de herege, vou dizer para você, eu sou formado em teologia, pós-graduado em ciência da religião. Tenho outras formações também, como no caso sou formado em direito, mas eu já tenho lido a Bíblia centenas de vezes e tenho descoberto coisas extraordinárias, assim como você tem lido vários tipos de passagens e tem passado por cima de muita coisa. Então ali a Bíblia é para ser lida de uma forma com a visão cristocêntrica e ao mesmo tempo com a hermenêutica de um lado e a exegese também, fazendo pergunta ao texto, para o texto responder exatamente os questionamentos. Um historiador chamado Flávio Josefo, é o Zacarias Sitchin. Eu estou aqui com o livro dele, chamado O Livro Perdido de Enki. Está vendo aqui? O Livro Perdido de Enki. Esse livro é importante, que ele fala a respeito das primeiras civilizações aqui na face da Terra. Para você ter uma ideia, eu vou ler um trechozinho aqui sobre esse detalhe. O que diz Zacarias, o historiador, fantástico para você entender as razões e o pensamento bíblico, o que está escrito dentro da Bíblia. Diz aqui o texto: há cerca de 445 mil anos, astronautas de outro planeta vieram à Terra em busca de ouro. Caindo dos mares da Terra, eles desembarcaram e fundaram Eridu, o Lalangico. Com o passar do tempo, o assentamento inicial se expandiu, tornando-se a missão Terra Completa, com um centro de controle de missão, um porto espacial, operações mineradoras e ainda uma estação de passagem em Marte. Com mão de obra insuficiente, os astronautas utilizaram a engenharia genética para criar operários primitivos. O homem sapiens. O dilúvio que varreu catastroficamente a Terra exigiu um novo recomeço. Os astronautas tornaram-se deuses, concedendo à humanidade a civilização e ensinando a adorar. Veja bem o que está dizendo Zacarias Sitchin a respeito de um grande historiador de referência, para a gente poder ler e entender o que esse cara está escrevendo, o que esse bom escritor está dizendo a respeito de tudo isso aí. Veja o que está dizendo o texto aqui. E somente assim que sabemos que o rei Ptolomeu, veja bem, um outro parágrafo. O rei Ptolomeu II incumbiu, por volta do ano 270 a.C., um sacerdote egípcio que os gregos chamavam de Maneton, de compilar a história e a pré-história do Egito. Primeiramente, Maneton escreveu que só os deuses reinavam ali. Em seguida, os semideuses. E, finalmente, por volta do ano 3100 a.C., iniciaram-se as dinastias dos faraós. Segundo Maneton, os reinados divinos tiveram início 10 mil anos antes do dilúvio e se seguiram por milhares de anos depois disso, tendo seu último período testemunhado batalhas e guerra entre os deuses. Então, batalhas e guerra entre os deuses. Veja a riqueza dos deuses que aqui tiveram. Eles usaram a genética para poder fazer, mexer no DNA do ser humano que aqui estava, o Homo sapiens, né? Que aqui estava. Aquela história de Adão e Eva ali é um experimento genético que eles estavam fazendo para poder gerar aquela família ali chamada de Adão e Eva, viu? Ali houve um problema ali. Um problema porque depois Eva teve um probleminha lá, que ela usa-se uma maçã como uma metáfora, que comeu uma maçã, algo dessa natureza,
Mas, na verdade, a história diz o seguinte, que um geneticista desses astronautas, desses semideus que estavam ali, ele fez um experimento com plantas medicinais e deu uma dose para Eva. Quando deu essa dose para Eva, ela abriu seus olhos e passou a conhecer bem e o mal. É isso que foi que aconteceu. A coisa não é tão grossa como nós vemos dentro da Bíblia, questão de maçã, coisa nenhuma. Ali foi uma mistura de raízes, de coisas que eles fizeram, um farmacologista, né? Geneticista, que deu para ele, e ela experimentou e passou a ter uma visão totalmente diferente a respeito do universo e do próprio Deus que estava ali, né? Que foi Javé quando chegou, e diz, agora eles se tornaram igual um de nós. Então veja bem que a história é muito mais complexa para a gente estar aqui, não dá tempo para a gente falar, eu vou falando aos poucos, capítulo por capítulo, vou falando a respeito sobre a origem do ser humano na face da Terra. Temos também os dois personagens, Enki e Eliú. Esses dois personagens que foram os que estiveram aqui e que começaram a trabalhar a questão da mexer no DNA do ser humano. E gerou, o que gerou? Gerou um DNA de todo obediente, um DNA que levasse o homem a olhar para Javé e dizer, ele é o nosso Deus, né? Então nós observamos vários experimentos, vários testes que ele fez, que o próprio Javé fez, né? Fez teste com Abraão, fez teste com Davi, fez teste com vários outros homens, né? Está cheia a Bíblia de narrativas sobre teste de obediência. O que está escrito? O que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer para vocês que a gente precisa olhar direitinho para essa questão, para poder a gente colher mais informações verdadeiras para nosso embasamento espiritual, ético e moral sobre a nossa vida, pela qual nós estamos vivendo aqui. Veja bem, quanto à questão do amor, Jesus ensinou a amar uns aos outros, não julgar, né? O capítulo 7 de Mateus diz, não julgueis para que não seja julgado. Mas eu observo uma discrepância enorme. Hoje, nas igrejas, não se pode falar em Allan Kardec. Allan Kardec é configurado com a figura de um ser que não cai bem no meio evangélico, no meio cristão. Mas Allan Kardec, meus senhores, Allan Kardec foi um personagem maravilhoso, um sujeito que precisa ser amado, amado por todos nós, amado. Jesus o amava, Jesus o ama. E porque nós, os cristãos, não devemos amar também, o que fez Allan Kardec? Foi o melhor, ele era um iluminado que iluminou muitas mentes. Outro personagem aqui no nosso país é o Chico Xavier. Chico Xavier, meus queridos, é um iluminado, um personagem maravilhoso que Jesus o ama. Se Jesus está amando esses dois personagens, nós temos também que amá-lo. Outro iluminado é Mahatma Gandhi, lá da Índia. E outro personagem, tem até um livro dessa pessoa que não está comigo aqui neste momento, é daquela personagem que fora queimada lá pelos padres, Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma profeta para os franceses, ajudou os franceses a ganhar a batalha perante os ingleses, não é verdade? Mas sabe como é que os padres, principalmente o catolicismo, configurou? Porque eles é que tocaram fogo, né? Tocaram fogo, intitulando a Joana d'Arc como uma bruxa. Então, meus irmãos, não vamos cair nesse